Bom, a questão aborda o tema da Idade Média a partir do texto do grande medievalista europeu, o historiador francês, Marc Bloch, em que ele diz o seguinte: era normal que o senhor pretendesse, ainda que com desprezo pelo costume, exercer um poder arbitrário. Ele pertence-me, desde a planta dos pés ao topo da cabeça, dizia um abade acerca de um dos seus servos. Ele, mais do que um homem de corpo, tentava por sua vez, pela manha ou pela fuga, escapar à submissão. Ou seja, o servo está numa situação de submissão, mas ele resiste. Dentro das condições, ele tenta escapar a isso. No entanto, não é tudo falso, na opinião daquele monge de Arras, que nos descreve os servos de sua abadia, igualmente prontos a negar o vínculo, quando as suas vidas eram tranquilas, e a reconhecê-lo, pelo contrário, quando o perigo iminente fizesse sentir a necessidade de um defensor. Ou seja, o que leva o servo a se submeter é a necessidade de proteção, a submeter ao poder do Senhor. Quando essa necessidade de proteção diminui, a tendência é o servo aumentar a resistência. Tanto que na Baixa Idade Média, quando terminam as invasões bárbaras, a Europa vive um processo lento de êxodo rural. Muitos servos abandonam os feudos. A partir desse texto, vamos ver o que nos pede o enunciado. O texto amplia a visão sobre a servidão no período medieval, pois, letra B, destaca que o vínculo estabelecido entre nobreza e servos atendia aos interesses exclusivos da aristocracia. Não, falso, já que atendia também aos interesses dos servos, já que o servo tinha maior proteção e o acesso à terra quando se submetia aos senhores. C. Demonstra a independência dos camponeses nas relações estabelecidas nos domínios dos senhores feudais. Falso. O servo não tem independência, o servo está preso à terra. Ele não tem liberdade, ele não tem o direito de ir e vir. Apesar dele resistir, ele é dependente. Letra D. Relativiza o emprego da violência por parte dos senhores feudais no controle das insurreições dos camponeses, de maneira alguma, tanto que no texto, aí é sempre importante ler o texto com atenção, a interpretação dele vai possibilitar que você encontre a resposta correta. O próprio texto já começa a dizer que era normal que um senhor fosse arbitrário, né? Que o senhor, inclusive, muitas vezes matasse o seu servo. E quando houve revoltas camponesas, em geral, como no caso das Jacqueries, lá no século XIV na França, elas foram reprimidas, sim, com muita violência. Letra E. Critica os servos por aceitarem passivamente uma relação prejudicial de dominação por parte da nobreza. Falso, porque o texto diz o contrário, que os servos não aceitaram passivamente essa exploração e eles tinham formas de resistência. Por isso que responde a questão é a letra A. Sinaliza que a concepção dos próprios servos sobre essa relação variava de acordo com as necessidades da época, ou seja, em momentos de muita violência, de muita guerra, o servo se submete mais em função da necessidade de proteção. Em momentos de maior estabilidade, tranquilidade, a tendência é o servo ampliar as suas formas de resistência.